Estamos de volta com o nosso programa TV é Ciência. Hoje conhecendo um pouco mais sobre biotecnologia. No primeiro bloco, você lembra, nós ficamos sabendo que a palavra biotecnologia é relativamente nova, mas as técnicas de seleção e melhoramento de organismos vivos são bastante antigas. Também conhecemos o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, o INCAPER, que utiliza técnicas da biotecnologia no melhoramento do café e na produção de frutas. A Universidade Federal do Espírito Santo também tem pesquisadores que buscam mais conhecimentos sobre os hábitos das plantas da Mata Atlântica, como o pau-brasil, por exemplo. Agora nós vamos ver que várias técnicas da biotecnologia são utilizadas na produção de biocombustíveis, no combate a doenças infecciosas e na identificação do HIV. Também vamos tratar de temas polêmicos, como alimentos transgênicos e a lei da biossegurança. Então, voltamos ao nosso Ciência em Ação, agora com a repórter Suzana Keller. A lei de biossegurança do Brasil, ela trata quase que exclusivamente de organismos geneticamente modificados. Então, todas as pessoas, na verdade, são instituições públicas ou privadas, ou seja, só pessoa jurídica, não é permitido no Brasil qualquer trabalho desse nível por pessoa física, para que ela desenvolva pesquisa, ensino, qualquer tipo de manipulação com organismos geneticamente modificados. Primeira coisa, ela tem que ter autorização para tal. As pesquisas, elas têm que seguir um processo de, primeiro, que a gente chama de regime de contenção, que é em laboratório, caso de planta, casa de vegetação, né? Ou animal também em regime de contenção, e depois seguindo para uma área já, vamos dizer, no meio ambiente, mas uma área também cercada, também em contenção, mesmo que seja no meio ambiente, até todas as análises certificarem que aquele produto não causa nenhum dano, né, previsível ao homem, às plantas, aos animais e ao meio ambiente. Então é um processo rigoroso, todo analisado. Isso desde do embrião ali, né, do que se pretende estudar, até a chegada do produto no mercado. Exatamente. Todo momento, todo tempo. Quer dizer, nós podemos olhar a biotecnologia apenas no lado de uma alteração genética, mas temos que olhar de uma maneira mais global das contribuições que a biotecnologia pode trazer para a sociedade como um todo, né? Haja visto que biotecnologia não é só transgenia. A cerveja é uma biotecnologia, o vinho, os queijos, iogurtes, né? São aquela chamada biotecnologia tradicional. E nós temos a engenharia genética. Na engenharia genética nós temos então sim a alteração genética de plantas que podem ser da mesma espécie ou espécies diferentes. E podemos inclusive expressar ou não um gene. Ou seja, sem mexer na alteração genética da planta, nós podemos estar expressando um gene de resistência que já existe ou inativar um outro gene de suscetibilidade. Então isso é possível e daí não temos transgênico. Simplesmente está se usando ferramentas que possibilitam o manejo dessas plantas, né? Ou insetos também no controle biológico de pragas, por exemplo. Nós podemos usar a biotecnologia na produção de inóculos, inseticidas biológicos, por exemplo, uma bactéria que controla o mosquito, a larva do mosquito da dengue. O processo de multiplicação dessa bactéria e a formulação de um produto, não é? É uma inovação, é um produto tecnológico que passa pela biotecnologia. E ele é extremamente saudável, extremamente útil para a sociedade. Você estaria evitando o uso de inseticidas, né? Então, é bastante amplo, ou seja, a biotecnologia é a aplicação, é a tecnologia do conhecimento científico. Na Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, pesquisadores do Núcleo de Biotecnologia estão desenvolvendo biocombustíveis. A repórter Vanessa Cardoso foi lá conferir.
Nossa proposta aqui na UFES, no Núcleo de Biotecnologia, é desenvolver um tipo de biocombustível, que é um combustível de segunda geração. Então, só para ficar claro, deixa eu explicar o que seria o combustível da primeira geração. Seria o combustível, o etanol, produzido a partir do caldo da cana-de-açúcar, correto? A nossa proposta é de pegar um resíduo agroindustrial para produzir esse etanol, esse bioetanol. E o nosso resíduo que a gente utiliza aqui é a casca do coco verde. O material ele chega para a gente lá de Ibiraçu e aí aqui no laboratório a gente seca esse material inicialmente para a gente poder trabalhar com ele. A gente seca na estufa e aí quando a gente retira esse material da estufa, a gente tem que triturar esse material. Então já sai dali de dentro seco, Já né? sai seco. E a gente coloca aqui no grau. Agora a gente coloca o nitrogênio líquido, que é para poder fazer. E aí a gente tem que chegar no ponto de pó bem fino, né? Então o nosso objetivo nessa etapa é de diminuir a superfície de contato para as próximas etapas da produção do nosso bioetanol. Então você pode perceber que está evaporando o nosso nitrogênio líquido e na medida que ele vai evaporando, ele vai diminuindo as partículas do coco. Pronto, aí a gente chega nessa etapa, nesse ponto que é onde a gente quer, que é o nosso objetivo, né? Que é o pó bem fino. E aí depois que esse pó ele é triturado, a gente passa pela segunda etapa, que seria a etapa da hidrólise. O que seria a hidrólise? A gente vai quebrar esses grandes monômeros de celulose em monômeros de glicose, né? Que seria essa etapa aqui. Que a gente coloca o pó, aqui eu tenho o pó, mais as minhas enzimas que a gente produz aqui no laboratório, que são enzimas liberadas por micro-organismos, por fungos. Tá? E aí a partir dessa hidrólise a gente vai ter a glicose, que é o material pronto para a Saccharomyces cerevisiae fermentar e produzir o nosso etanol. Na área da saúde humana, na Universidade Federal do Espírito Santo, os pesquisadores buscam analisar o genoma do HIV, obter proteínas para a fabricação de medicamentos e kits e no combate a doenças infecciosas. Aqui neste laboratório é feita a genotipagem do HIV. O que seria essa genotipagem? É uma análise do genoma do HIV, onde nós poderemos estudar as mutações que esse gene do HIV pode estar apresentando neste paciente. A importância dessa análise gênica é verificar se esse paciente está resistente ou não às drogas que ele está tomando. Essa resistência é verificada através de mutações que ocorrem no genoma do vírus desse paciente. A primeira linha, que é o genoma do HIV selvagem. O que seria um HIV selvagem? É um HIV puro, que não tem mutação. E a segunda linha é o genoma do HIV do paciente, do portador. Quando ocorre uma mudança como aqui, uma alteração dessa base, nessa região ocorre uma mutação e essa mutação pode ocasionar uma resistência ou não à droga que ele está tomando. É uma ciência, é um campo muito extenso, especificamente, né? Agora, nós trabalhamos nessa parte específica da tecnologia do DNA recombinante. O que é feito basicamente nessa área? Nós utilizamos essa tecnologia para a obtenção de determinadas proteínas. Essas proteínas elas podem ser utilizadas em diversas áreas da medicina. Por exemplo, a gente pode ter a utilização de uma proteína dessa para a constituição de um medicamento. É o caso da insulina, é o caso do interferon, que são substâncias hoje muito caras, né? O Brasil se gasta
bastante dinheiro nessa parte da importação específica desses medicamentos, poucos são produzidos aqui, e também essas proteínas que nós produzimos pela parte da tecnologia do DNA recombinante, elas podem inclusive ser utilizadas na formação, na produção de kits de diagnóstico. Por exemplo, para você fazer diagnóstico de diversas doenças infecciosas, você tem que fazer a pesquisa de anticorpos específicos. Esses anticorpos são proteínas que são produzidas pelo nosso organismo quando você tem uma infecção. Muito bem, para você obter esses anticorpos, se você detectar, melhor dizendo, esses anticorpos na circulação de um paciente, você tem que ter um kit de diagnóstico. E esse kit, na constituição desse kit, você tem uma determinada proteína. Nós também trabalhamos com outras doenças infecciosas, relacionando a presença de importantes doenças infecciosas e o que isso pode gerar na saúde do indivíduo. Um exemplo que nós temos trabalhado atualmente é que a presença de verminoses intestinais, doença considerada simples, ou seja, a presença do Ascaris lumbricoides, conhecido popularmente como a lombriga, pode estar alterando a resposta imune protetora a doenças mais sérias e mais graves, como por exemplo a tuberculose e a hanseníase, que também são doenças de bastante importância no nosso país. Nós demonstramos, através de métodos laboratoriais, que avaliam a resposta imune do paciente, ou seja, a resposta de defesa do paciente, que a presença da lombriga, ou seja, do euminto intestinal, pode agravar uma situação perante a uma doença infecciosa como a tuberculose, por exemplo. Bom, gente, hoje nós ficamos sabendo que várias técnicas da biotecnologia são utilizadas na agricultura, na produção de alimentos e na área de saúde humana. Espero que você tenha gostado. Dê a sua opinião e ajude a gente a escolher os próximos assuntos do TV Ciência. Acesse www.tvsciencia.com.br. Tudo de bom para você e até o nosso próximo encontro.